Graça e paz a todos os inscritos ou não no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Eu quero dar a boa notícia a você que estou iniciando com este vídeo um novo projeto no meu canal. Eu pretendo comentar, se possível, diariamente as principais notícias do meio cristão e especialmente aquelas que são mais importantes para a nossa fé, que tem algum tipo de influência na nossa fé. Pretendo também comentar comentários que são postados nos vídeos que eu publico no meu canal. A maioria deles, como você sabe, vídeos de pregações minhas, de ensinamentos, enfim, comentários que eu faço, mas eu espero que você esteja acompanhando mais de perto esse canal. Então, se você não é ainda inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, mas não recebe sempre as minhas notificações, é porque você não clicou no sininho que tem do lado da palavra inscreva-se. É preciso você se inscrever e clicar naquele sininho para que você receba sempre as notificações dos novos vídeos que são postados no meu canal. Muito bem, eu tenho muita coisa para dizer, então preciso ser breve, sucinto aqui. Quero comentar, e dando início a esse novo projeto, comentar a triste notícia que tive do pastor Ricardo Godin, que declarou que não espera mais milagres e descarta um Deus que conduz a história. Como você está vendo aqui, nesta notícia que saiu no site Gospel Prime, e no subtítulo está dito que o pastor afirma que precisou ajustar a teologia para encontrar algum sentido em nossa vida banal. Muito bem, eu não quero aqui denegrir a imagem do pastor Ricardo Godin, até porque eu já fui muito edificado com pregações dele, pregações de anos atrás, é bem verdade, porque de alguns anos para cá, de pelo menos 6 anos para cá, Ricardo Godin foi mudando, ele foi se afastando da nossa crença de que a Bíblia é não somente um livro que nos inspira, mas ela é a Escritura Sagrada, é inspirada por Deus, toda ela. Para Ricardo Godin, me parece que ele crê que a Bíblia contenha a palavra de Deus, que alguma coisa nela seja de Deus e outras não. Porém, nós que somos cristãos, temos na Bíblia a nossa regra de conduta e fé. Nós não temos dúvida da inspiração divina da Bíblia. E hoje há esse tipo de pastor, como Ricardo Godin, que já não crê mais na totalidade da inspiração divina da Bíblia. Porque para ele dizer que não espera mais milagres e dizer que descarta um Deus que conduz a história, ele está descrendo da Bíblia Sagrada. E eu estou gravando esse vídeo para alertar vocês. Eu não posso deixar de mencionar nomes aqui, sabe? O Ricardo Godin tem o direito de dizer o que ele quiser, mas a partir do momento que ele se diz pastor, e eu também sendo um pastor, eu preciso dizer aqui, declarar muito claramente que eu não concordo com essa declaração de Ricardo Godin, não creio nisso. Para mim, Deus é sim um Deus que intervém na história, que já interveio na minha vida várias vezes. Eu já vi com os meus próprios olhos milagres extraordinários da parte de Deus, e eu não posso aqui ficar calado diante de uma notícia como essa, né? Bom, se você duvida que ele tenha dito isso, está escrito lá no próprio site dele, no site ricardogodin.com.br, e o título disto que ele escreveu é "Sou um humanista apofático". Um humanista apofático. Muito bem. Eu não tenho tempo aqui de comentar, né, sobre o que é apofático, mas ele mesmo explica, né? A teologia apofática é, em termos bem simples, aquela que se recusa a fazer afirmações propositivas sobre Deus. Os apofáticos se contentam com o que se pode negar a respeito de Deus. Explico melhor. Não há como afirmar nada sobre Deus que seja conclusivo, taxativo, descritivo.
Ora, como assim? Como que nós não podemos afirmar nada sobre Deus que seja conclusivo, taxativo e descritivo, se a Bíblia Sagrada toda me revela Deus de uma forma conclusiva, taxativa e descritiva? Então, só essa definição aí, sabe, que ele assume para si mesmo, já é absurdamente contrária à fé cristã. E mais adiante ele vai dizer que é um humanista. Sou humanista, e parece que está na moda isto, irmãos. Pastores humanistas, sabe? E aí ele vai dizer: com isso quero dizer que não espero milagres sobrenaturais para minha vida, família, cidade, país ou mundo. Ora, como assim? Então para que nós oramos? Sabe, é claro, nós temos que orar para que nós mudemos interiormente. E eu ensino muito isso nas minhas pregações. Porém, nós precisamos orar também pela intervenção de Deus em situações que somente Deus pode resolver. É claro que aquilo que nos cabe fazer, Deus não fará por nós. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus realiza por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu poder, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer algo aqui mais adiante, que eu queria comentar também. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha só. Deixa eu ver aqui. Creio que está aqui. Isso. Essa divindade que tira ônibus do barranco, cura esporadicamente crianças condenadas pela leucemia, ou faz com que o estuprador fique impotente na hora em que violenta a menina, não existe. Olha, eu queria dar uma paradinha aqui, porque é muito interessante ele ter dito essa última frase. Faz com que o estuprador fique impotente na hora em que violenta a menina. Ele não crê que Deus faça isso. Mas há menos de 3 semanas, uma irmã da nossa igreja, inclusive que deu testemunho na nossa igreja, irmã Celina Rosa, está lá no canal da Igreja Bíblica Cristã. Ela não contou isto no testemunho dela. Não me lembro dela ter contado, mas ela contou para minha esposa e para mim. E quando ela era mais jovem, ela foi abordada por um estuprador que a ameaçou e que, se ela corresse, ele a mataria. Ele estava armado. E ela, então, naquele momento, clamou o nome de Jesus, clamou que o Senhor a socorresse. E ela ouviu a voz de Deus, dizendo assim para ela: corra! E ela obedeceu àquela voz. Ela correu. E no que ela correu, ela percebeu que não estava o estuprador correndo atrás dela. Quando ela, correndo, olhou para trás, ela conta que o estuprador estava paralisado. E paralisado continuou até que ela pudesse virar a esquina. Então, Deus a socorreu. Então, o Ricardo Godin diz que ele não crê no Deus que faz com que o estuprador fique impotente na hora em que violenta a menina. Ele crê que esse Deus não existe. Então, em que Deus ele crê? Porque se Deus não faz isso, então ele não é Deus. O interessante é que ele termina o texto dele com a frase só lhe deu glória, que em latim significa somente a Deus a glória, ou toda a glória a Deus. Muito bem, como é que ele pode terminar o texto dele dizendo toda a glória a Deus, se ele está tirando a glória de Deus com a sua crença humanista? Bom, não é de hoje, como eu disse, que o Ricardo Godin está adotando esse tipo de postura. Eu tenho aqui, por exemplo, uma notícia de 2011, 21 de maio de 2011, onde Ricardo Godin foi dispensado da revista Ultimato por suas declarações sobre união entre homossexuais, ou seja, ele estava sendo favorável. E o subtítulo declara: simpatia com o humanismo também foi citada na reunião dos diretores da revista. A simpatia com o humanismo, ou seja, como eu disse para vocês, o humanismo está sendo adotado por pastores. Outro pastor que adotou o humanismo, esse aqui, que na minha opinião nunca foi pastor, o Kleber Lucas, porque um cantor como ele, com a repercussão nacional e até internacional que ele tem, como que depois do sucesso ele foi consagrado pastor? Cadê as ovelhas dele?
Ou será que aqueles que curtem o que ele toca são suas ovelhas? Mas é claro que não, não é? Então ele usa o título de pastor, mas não é pastor, né? É um cantor. Muito bem. Ele pode até dizer que tem uma igreja, mas será que ele pastoreia mesmo as ovelhas? Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Pelo menos aqui está dito que ele é pastor da Igreja Batista Soul, no Rio de Janeiro. Bom, o texto é: evangélicos fazem cerimônia com candomblecistas para entrega de doação. Kleber Lucas tocou o teclado e cantou junto com outros pastores em reunião ecumênica. Bom, você deve ter tomado conhecimento dessa notícia, né? E se você não viu, então confira, aqui está o título, aqui está o link para que você possa conferir. E ele estava lá tocando junto com os candomblecistas, né? Tá aqui, vamos dar uma conferida aqui nesse vídeo. Isso aqui foi num centro espírita. Aí, está cantando Maria, Maria. E quem está tocando o teclado é o Kleber Lucas, tá? Vamos ver se aparece ele aqui. Aqui ele já está batendo palma, parou de tocar. Esse aí é o Kleber Lucas, tá? É ele mesmo, tá? Não duvide não, é ele mesmo. Ele assumiu que fez isso. Muito bem. Agora, o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, a palavra de Deus é muito clara, nos ensinando a não termos qualquer sociedade com os infiéis. Não estarmos aborrecendo a Deus, tendo comunhão com trevas. E aqui nós temos exatamente isso aqui acontecendo, né? E depois o Kleber Lucas, ele fala sobre a visita a terreiro, né? E dizendo que a teologia brasileira é racista, ou seja, ele está confundindo as coisas. A questão não é racismo, não tem nada a ver com a cor de pele, tem a ver com o fato de que num centro espírita ali, eles estão na Umbanda ou no Candomblé, adorando entidades que se passam por deuses. E nós que adoramos o único Deus verdadeiro, por meio de Cristo Jesus, seu Filho unigênito, não podemos estar no meio disso, simplesmente não podemos, sabe? E então, o Kleber Lucas, né, ele está promovendo esse ecumenismo, e eu não me lembro se é nessa matéria aqui que ele vai dizer também que é um humanista, sabe? Ele declara que é um humanista. Realmente eu não me lembro em que parte que ele diz isso, mas ele se declara isso, né? Então esse humanismo está, digamos assim, na moda entre certos pastores ou pessoas que se dizem pastores, né? Eu creio que foi nessa outra matéria aqui que ele disse ser um humanista, mas enfim, foi o que ele disse. E eu queria alertar vocês a respeito disso. Ele, inclusive, foi no programa Encontro da Fátima Bernardes, né? Onde ele declarou que ninguém precisa crer igual. Olha, discurso do programa é que Deus criou todas as religiões. Então, esse é o pensamento de Kleber Lucas, o qual eu respeito. Kleber Lucas, você é livre para pensar do jeito que você quiser, mas a partir do momento que você se diz pastor, eu me acho no direito, aliás, eu tenho o dever de esclarecer que nem todo pastor pensa igual você. Tá? Eu não penso como você. Eu respeito aqueles que são
espíritas, candomblecistas, umbandistas, respeito os budistas, os islâmicos, os judeus, respeito qualquer religião. Agora, não venham querer me fazer ter a mesma crença que estas pessoas têm, me fazer acreditar que elas estão adorando o mesmo Deus que eu estou adorando, porque não estão, não. Então, ele aqui vai dizer, olha só, encontrei, externou ainda que sua teologia é muito influenciada pelo humanismo. Tá? Guardem isso e cuidado com isso de humanismo. Eu já preguei a respeito disso, esta mensagem aqui, ó, a influência dos ideais satânicos, aonde eu mencionei um culto satânico que foi a primeira cerimônia satânica sancionada pelos Estados Unidos, que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2015, em Detroit, no Capitólio de Michigan. E nessa pregação eu mencionei isso. Preste um pouco de atenção no que eu vou dizer aqui. Mas eu gostaria de ler alguns trechos aqui do discurso que esta mulher fez. Abre aspas. Estamos aqui reunidos para celebrar o espírito de humanidade e o alvorecer de uma nova era americana. Disse ela, nós somos satanistas, lutamos por liberdade moral, liberdade espiritual, liberdade sexual, independência na escolha pessoal de todas as coisas. Agora, ou seja, em outras palavras, ela está dizendo, né, que, voltando aqui um pouquinho, só para tirar a minha imagem aqui do fundo. Se você abraça esses ideais, você também é um satanista. É isso que eu queria dizer aqui, né? Esses ideais aqui que estão revelados aqui, deixa eu voltar um pouquinho, pronto. Isso aqui é ela dizendo, eu já vou colocar o vídeo para vocês conferirem, né? Que os satanistas lutam por liberdade moral, espiritual, sexual, independência pessoal e escolha pessoal em todas as coisas, inclusive a religiosa. Tá? E a questão é a seguinte, esses ideais de liberdade moral, espiritual, sexual, independência pessoal, escolha pessoal em todas as coisas, são os ideais do humanismo. Portanto, o humanismo nada mais é do que o satanismo disfarçado de filosofia. Agora, veja essa declaração dela aqui, tá? Dessa, digamos assim, sacerdotisa lá, satânica, né? Moral, spiritual and sexual freedom, personal independence and insist upon personal choice in all things. Veja o que ela vai continuar dizendo agora. Lutamos pela significância do espírito individual e da responsabilidade moral pessoal. Se você está aqui hoje e abraça a sua natureza autorregulada e ateia, você também é um satanista aos olhos de muitos em sua comunidade, incluindo aqueles que o representam em seu governo. Escute o que ela vai dizer aqui a seguir. Deixa eu pular esse pedacinho aqui, só para a gente ganhar tempo. Muito bem. Deixa eu me pular mais um pouquinho aqui. Gostaria de chegar no ponto que ela fala. Aqui, achei. 2 semanas atrás, nessa mesma escadaria, os cristãos protestaram contra o casamento gay sob o pretexto de liberdade religiosa, atacando nossos compatriotas, disse ela, né? Eles caluniaram o nome deste grande país por abraçar a diversidade dos seus cidadãos. Eles aplaudiram em louvor quando clamado para radicalizar. Para muitos, a religião tornou-se uma desculpa para excluir, para odiar e destruir um ao outro. É hora de colocar de lado nossas diferenças e perceber que temos um problema comum, ou seja, os satanistas
estão querendo deixar de lado as diferenças com todas as demais religiões, dizendo que há um problema comum. Olha só o que ela vai dizer. Não importa se você é um batista, metodista, um muçulmano ou um infiel. Baptist or Methodist, a Muslim, or if you're faithless. You see, we are not anti-Christian. Olha só isso que ela vai dizer. Para ficar claro, não somos contra os cristãos e não somos anti-religião. Nós somos contra a degradação, nós somos contra a opressão. É muito importante, queridos irmãos, que nós entendamos o seguinte. Os satanistas, eles não são contra as religiões, eles são contra o ateísmo. Assim como os maçônicos também não são contra as religiões. Você sabia que para entrar na maçonaria é preciso ter a crença em algum Deus? Eles não aceitam ateus na maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria é uma entidade luciferiana, é uma entidade satânica. E o satanismo, ele não vê problemas na religião, na religiosidade. Porém, ele é completamente contrário às escrituras sagradas, à palavra de Deus. Então, quando uma religião se afasta das escrituras sagradas, o satanismo não vê nela nenhum problema. No entanto, quando uma religião ela segue a Bíblia Sagrada realmente como regra de conduta e fé, então os satanistas a veem como uma intolerância, sabe? E de fato, o que nós estamos vendo hoje são pastores, denominações que se dizem cristãs, que já não estão mais levando a sério a palavra de Deus. E isso é muito grave, irmãos, isso é muito grave. Eles estão até já se declarando humanistas, quando na verdade estão sendo satanistas, sabe? Como eu disse para vocês, a maçonaria e o satanismo são interligadas, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um site cujo nome é maçonariaesatanismo.com.br. Aí eu não vou ler aqui o texto desse site, mas aqui é mencionado o humanismo por mais de uma vez, na verdade são 9 vezes só nessa matéria, né? E olha só o que vem dizendo aqui, por exemplo, é uma frase da Bíblia satânica. Satanismo é baseado numa filosofia muito sadia, diz o emancipado. Abre aspas, mas por que chamá-lo de satanismo? Por que não chamá-lo de algo como humanismo? Olha só, o que o Kleber Lucas diz que é humanista, o que o Ricardo Godin diz que é humanista. Será que eles não são maçons, não, hein? Eu acho muito provável, sabe? E agora, para terminar, uma pregação de um querido pastor, Hernandes Dias Lopes, cujo título colocado aqui por este canal, que é o canal do Davi Ferreira, ele colocou aqui um vídeo do Chamado ao Evangelho, ele colocou aqui o título desse pedacinho da pregação, Humanismo é Satânico. Vamos conferir, ouça com atenção. E talvez você pergunte, mas por que Jesus Cristo disse isso para a igreja de Pérgamo? Eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Pelo menos por 2 razões. Primeiro, Pérgamo concorreu com Éfeso, capital da Ásia, para ter o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. Pérgamo ganhou de Éfeso. O primeiro templo de adoração a César na Ásia foi edificado e construído em Pérgamo. E que Jesus está dizendo que toda adoração humana é satanismo. O humanismo é satânico. Foi por isso que quando Pedro tentou repreender a Jesus, chamando-o à parte, o repreendeu, dizendo: Mestre, tenha compaixão de ti mesmo. Larga a mão desses pensamentos doentios. Fuja desse caminho da cruz. Fuja do caminho do sacrifício. Escolha um caminho mais fácil. Escolha
escolha uma jornada mais leve. Fuja da cruz. Jesus Cristo olha para ele e diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Qualquer caminho que afaste o homem da cruz é humanismo satânico. Eu quero concluir esse vídeo pedindo que você ore comigo, pelo pastor Kleber Lucas, se é que ele é pastor, pelo pastor Ricardo Godin, pelo pastor Ed Renikiewicz e por tantos outros que estão seguindo por esse caminho humanista. Oremos. Pai, eu rogo a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia para com estas vidas que foram aqui mencionadas. Pai querido, talvez um dia eles tenham tido o temor de Ti, mas estão perdendo a fé, enveredando por um caminho humanista. E talvez não tenham ideia de que humanismo é satanismo, mas eu rogo a Ti, Pai, abra os olhos destes Teus servos, Pai. Eu espero que ainda sejam Teus servos, ó Deus, ainda que estejam em rebelião contra Ti, que eles sejam trazidos de volta ao santo caminho, e que isto seja para a Tua glória, Pai. E que todos nós aqui que estamos participando desta oração, estejamos também, Pai, sendo guardados por Ti, livres deste engano chamado humanismo. Ajuda-nos a discernirmos a verdade, o fato de que humanismo é satanismo. Livra-nos do mal, livra-nos deste mal. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém.